Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado por acompanharem o nosso debate de hoje. Debate riquíssimo, né, com a presença que eu já gostaria de agradecer desde já do brilhante Dr. Igor Mauler Santiago, que é professor doutor pelo FMG e membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e do igualmente brilhante Dr. Odel Mantum, né, advogado especialista em direito penal empresarial, membro da Comissão de Direito Penal da OAB São Paulo, né? Ambos atuaram e atuam no caso que será debatido hoje, na questão jurídica que debateremos hoje, que é a criminalização do não recolhimento do ICMS. É um tema que foi recentemente julgado, o acórdão ainda não disponibilizado, e os doutores Igor e Odel trarão aqui a experiência do julgamento, a experiência do processo, os principais temas jurídicos que o envolvem, né? E faremos então um debate hoje, né, por essa 1h30, acerca de todos esses pontos essenciais e, claro, falaremos do dia seguinte dessa discussão, né? Ou seja, qual é o próximo passo dessa discussão. Igor, Odel, muito obrigado pela presença hoje. Obrigado aí pela disponibilidade em debater esse tema aqui na ESA, né? Aqui na nossa escola, que vem fazendo um trabalho de propagação do conhecimento, né? Inclusive, gostaria de convidar a todos e a todas que nos acompanham hoje que se inscrevam no nosso canal da ESA aqui. A ESA tem feito diversos eventos aqui no YouTube, né? Também no Instagram, então se inscreva, acompanhe os eventos da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Então, boa tarde, Igor e Odel. Para começar, queria sugerir então que vocês falassem um pouco para a gente do caso e de como foi o julgamento realizado em 2019. Tudo bem, eu acho que eu vou me permitir aqui começar. Boa tarde, meu caro Felipe Renaud, boa tarde, meu querido Odel, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse julgamento no Supremo Tribunal Federal melhorou um pouco aquilo que havia decidido o STJ. O julgamento do STJ era uma hecatombe, uma catástrofe completa. O julgamento do Supremo é só um desastre. É um pouco menos grave, mas ainda é muito grave, como nós vamos ter oportunidade de ver. O tema se desgalha em uma multiplicidade de aspectos que nós vamos aqui tentar abordar um a um durante essa 1h30. Então, nessa fala inicial, claro que eu não pretendo cobrir tudo, eu quero apenas expor assim o âmago da questão. Como sabemos, né, está até no título do nosso debate, trata-se de enquadrar como crime de apropriação indébita, crime do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137, dos crimes contra a ordem tributária, o não pagamento do ICMS próprio. É importante esse termo próprio, porque o ICMS ele existe sob duas modalidades, vamos dizer assim, o ICMS próprio e o ICMS por substituição tributária para frente. Oportunamente a gente pode fazer essa distinção. Sublinho aqui, declarado pelo contribuinte. O não pagamento do ICMS próprio devidamente declarado. Que ficou, então, enquadrado como uma hipótese de apropriação indébita. Indo direto para o tipo penal, porque é aí que eu acho que o debate se ancora, e a partir daí que a gente faz todas as considerações adjacentes, qual que é a redação do dispositivo? Constitui crime deixar de recolher no prazo legal valor de tributo declarado ou cobrado na condição de sujeito passivo e que devesse entregar aos cofres públicos. Todas as centenas de páginas, milhares de páginas que se escreveram sobre esse assunto se centram, ou deveriam centrar-se, na minha opinião, não sei se os
nossos debatedores aqui, demais debatedores concordam, no significado desses dois termos. Retido ou cobrado, destacado ou cobrado. O tributo retido, é uma realidade, vamos dizer, muito comum para todos nós. Né? Todo mundo trabalha, recebe salário, recebe pagamento de qualquer ordem, ou paga salário, né? E, portanto, tem a experiência da retenção de fonte do imposto de renda, da retenção de fonte da contribuição previdenciária. Então, o tribunal disse, olha, tributo destacado, tributo retido, todo mundo sabe o que é. Agora, e existe a hipótese de retenção de um tributo de um particular contra outro particular. Agora, tributo cobrado, é aí que está o coração do problema. Tributo cobrado é uma impropriedade jurídica da lei, porque quem cobra tributo é o Estado. Não existe tributo cobrado por um particular de outro particular. Então, como que alguém pode cometer o crime de cobrar e não repassar, se quem cobra tributo é o Estado e não o particular? Essa hipótese não existe, disse o STJ. E como ela não existe, juridicamente falando, então esse termo, tributo cobrado de um agente particular contra outro, só pode ter o significado econômico. Quer dizer, se não existe uma interpretação jurídica possível, e como a lei não contém palavras inúteis, é preciso recorrer a uma interpretação econômica. E, portanto, a referência é ao repasse do ônus econômico dos tributos indiretos. Então, foi esse o raciocínio que o STJ construiu e o Supremo, de alguma maneira, referendou, embora com argumentos um pouco diferentes, vamos chegar lá, para enquadrar o não pagamento, o inadimplemento do ICMS próprio como crime. O erro básico é que cobrança de tributo por um particular contra outro particular existe, e existe à vontade. Existe, talvez, até mais do que a hipótese de retenção. Basta que a gente pense, por exemplo, na CPMF. Como que era a CPMF quando ela existia, né, recentemente? E agora parece que vai voltar a existir de novo. O banco vai na conta de cada um de nós e passa a mão no dinheiro, cobra, retira da minha conta ou da sua conta e entrega para o Estado. Ele não está retendo nada, porque ele não está me pagando nada, né, de onde ele pudesse fazer a retenção, o destaque. Ao contrário, ele vai lá, o dinheiro está lá parado, ele vai lá e cobra. IOF sobre cheque especial, crédito rotativo, a mesma coisa. O sujeito usou o cheque especial, no fim do mês, o banco vai lá, quando aparece um saldo, vai lá, cobra o imposto, retira o imposto e entrega para a União. ICMS por substituição para frente. Como que é isso, não é, para quem, por acaso, não tem tanta intimidade com o assunto? O ICMS, a gente sabe, é aquele imposto que o vendedor paga quando vende mercadoria ou presta um serviço de transporte ou comunicação, mas vamos esquecer isso, simplificar, tratar só do mercadoria, que é mais fácil entender. Quando ele vende uma mercadoria, ele paga o imposto sobre o preço que ele recebeu. Né? Então, cada um que vende para um outro agente econômico ou vende para o consumidor final, não importa, em todas as etapas tem operação, tem a incidência, né? Calcula-se o imposto sobre o preço e deduz-se como crédito o imposto que aquele mesmo agente que agora está pagando suportou nas suas aquisições, de modo que ele seja não cumulativo ou tribute o valor agregado, como se costuma dizer. Acontece que, em algumas situações, o legislador escolhe o seguinte:
Em vez de deixar cada um pagar o seu próprio ICMS, tem alguns agentes que é muito difícil fiscalizar. Imagina o cara que vende refrigerante num isopor na rua, ou o sujeito que vende cigarro numa banquinha no meio da rua. Como é que eu vou exigir que esse sujeito emita uma nota fiscal, preste declarações eletrônicas para o fisco, pague o imposto, etc. Ele não vai ter a menor condição de fazer isso e não vai fazer. Então, pega-se um agente anterior na cadeia, a fábrica de refrigerante ou de cigarros, e diz o seguinte, olha, você já vai pagar aqui o seu imposto próprio, é claro, mas você já vai pagar também o imposto do agente que vem depois de você. Do agente que vem depois de você. Por isso, substituição, porque a fábrica está pagando o imposto dela, tudo bem, mas esse é o próprio, mas está pagando também o do revendedor e para a frente, porque é de um fato gerador que ainda não aconteceu. Né? E aí, como é que ele se ressarce desse pagamento? Porque, afinal de contas, ele está pagando tributos sobre um fato gerador alheio. Como que ele se ressarce? Vamos dizer que a mercadoria custa 100. O fabricante vende para o distribuidor por 100. E a lei diz o seguinte, olha, eu presumo que esse distribuidor vai vender por 150. Quando o fabricante vende por 100, ele paga o ICMS dele, vamos dizer 10, se a alíquota fosse 10%. Ele paga os 10. Isso está dentro do preço dele. Agora, quanto que ele cobra na nota fiscal? Quanto que ele vai cobrar do seu cliente, que é o revendedor? 105, que ele fala assim, ó, 100 é o meu preço, aqui dentro estão os meus 10 de ICMS, problema meu, ICMS próprio. Mas eu vou pagar 5 por você. Então, esses 5 você tem que me entregar, porque eu estou pagando por uma capacidade contributiva que é sua. Então, ele cobra esse imposto em separado na nota. Aí sim, ele cobra o ICMS-ST em separado. Portanto, é uma situação que existe muito, não é? Contribuição de iluminação pública. Né? Quem cobra a contribuição de iluminação pública de cada um de nós? A distribuidora de energia. No Rio de Janeiro, a Light, vem na conta. Ó, sua conta de energia é 100. Aqui dentro está ICMS, está a energia, está não sei mais o quê. Além disso, você vai me pagar mais um aqui. Esse um é a contribuição de iluminação pública. A distribuidora pega esse um e tem que entregar para o município. Se não entregar, sim, ela está se apropriando. É um imposto cobrado por um agente contra outro agente particular. O STJ achou que isso não existia, mas isso existe e existe muito. Desse erro de premissa, por isso que é importante, antes da gente começar a complicar um raciocínio, um argumento, começar pelo básico, começar pelo simples. Se a premissa estiver errada, todas as consequências dela retiradas estarão viciadas. Não é? E aí, o Supremo manteve esse entendimento, nesse julgamento onde nós sustentamos, e aí eu acho que a gente pode criticar essa posição do Supremo, talvez já numa próxima entrada, para a gente ir tornando o debate mais dinâmico, se o Felipe concordar. Claro, sem sombra de dúvidas. A gente segue esse caminho. Odel, sua primeira participação, por favor. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos que nos ouvem. O Igor já deu um panorama, especialmente sobre o aspecto tributário do que aconteceu no julgamento da STJ, do HC 399-109, e que se reproduziu em certa parte no julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, no recurso que foi extraído dessa decisão. A minha introdução, na verdade, é refazer um pouco o panorama que o Igor deu, mas sobre um outro aspecto, sobre o aspecto da justiça criminal, sobre o aspecto do direito penal e da aplicação do direito penal nesse caso. Qual é a grande questão do que afeta a questão penal com relação ao que foi decidido lá? O STJ ele chegou, em agosto de 2018, a unir as suas duas turmas criminais
num julgamento da sessão, para decidir se o artigo 2º, inciso 2 da 8.137, poderia se aplicar ou não aos casos de ICMS próprio. O Igor já explicou muito bem qual é a diferença do ICMS próprio, devido pelo próprio contribuinte, e do ICMS devido por substituição, que é devido por um contribuinte, mas que pela cadeia produtiva, na verdade, quer recolher ou alguém para frente na cadeia ou alguém para trás na cadeia. Sempre se entendeu, ou pelo menos se entendeu de uma forma mais pacífica e mais tranquila, que o artigo 2º, inciso 2, se aplica, ou seja, o crime de deixar de recolher o tributo descontado ou cobrado, se aplica aos casos de substituição tributária, que significaria uma forma de apropriação indébita dos valores que esse contribuinte responsável pela contribuição não fez e deveria fazer em nome de terceiro. Então, ele estaria se apropriando desse imposto na qualidade de substituto. Nunca o artigo 2º falou em apropriação. O artigo 2º ele não tem o nome em iuris de apropriação indébita, ele não usa o verbo apropriação, ele usa o verbo deixar de recolher, como o Igor bem mencionou aí, mas esse artigo ele era apelidado de apropriação indébita, porque, na verdade, a interpretação que já era salvacionista desde o início entendia que, nos casos de tributo indireto substituído, ou seja, do ICMS substituído, haveria essa espécie de apropriação. Então, esse mero deixar de recolher não seria uma mera inadimplência, seria um deixar de recolher algo do qual você se apropriou. Então, existia uma lesividade. Então, essa interpretação, que já é salvacionista, porque o artigo em si ele é extremamente aberto, extremamente frágil no sentido de lesividade, de ofensividade penal, porque ele fala simplesmente em deixar de recolher tributo. Então, já salva a inconstitucionalidade desse artigo, dizendo que ele serve para os casos de substituição, porque ali há uma apropriação, e você pega essa interpretação que chama, então, de apropriação indébita tributária, e traz isso para o ICMS próprio. Então, esse julgado do STJ, ele trouxe essa interpretação de que há uma verdadeira apropriação indébita no caso de ICMS da substituição para o caso do ICMS próprio. Mas toda a construção que o Igor já criticou de forma, aí agora, en passant, pelo aspecto tributário, ela fere de uma forma extremamente grave uma das coisas mais básicas do direito penal, que é a ofensividade da conduta. Você não pode criminalizar uma conduta que não tenha um grau de lesividade, de danosidade social perceptível para a sociedade. Então, não basta o legislador criar uma norma qualquer que respeite anterioridade, reserva legal, determinação taxatividade. Existe uma necessidade de essa norma criminalizar uma conduta que ofenda um bem jurídico e com uma modalidade de ofensa que seja grave. Então, o bem jurídico aqui tutelado, que é o patrimônio do Estado, ele está sendo atingido de que forma quando você deixa de pagar o ICMS próprio? Quando você deixa de pagar o ICMS próprio, você não tem um plus que permita a atuação do direito penal para coibir essa conduta. Então, trazendo isso para o patrimônio das pessoas comuns, dos entes privados. Se eu deixo de pagar uma conta, eu estou inadimplindo. Se eu subtraio algo de alguém, eu estou agindo furtivamente, estou praticando furto. Se eu subtraio algo de alguém com violência, eu estou praticando roubo. Se eu subtraio, ou se eu obtenho uma vantagem ilícita mediante fraude, eu estou praticando estelionato. Se eu me aproprio de alguma coisa que não é minha, mas que estava em meu poder, eu pratico uma conduta também com um plus, que não é só o não pagamento. É a quebra de relação de confiança. E, para mim, qual foi o grande erro do STJ nesse julgado? O STJ, para tentar sustentar que essa conduta poderia, sim, ser criminosa, o STJ parte desse apelido que o artigo 2º tinha de se chamar, por aí na doutrina, por parte da doutrina, de apropriação indébita, e diz, como esse é um delito que se aproxima da apropriação indébita, e como na apropriação indébita a gente não precisa do elemento fraude, o elemento fraude é para sonegação fiscal, então
Na verdade, se a gente pode prescindir do elemento fraude, a gente pode caracterizar a apropriação indébita só com o mero não pagamento desse imposto, porque ele tem um ônus financeiro, no final das contas, para o consumidor, porque ele vai ser repassado para o consumidor. Mas acontece que faltou ao STJ, o STJ disse o elemento que não precisava ter, que era fraude, mas faltou ao STJ identificar que na apropriação indébita, se é essa analogia que vai ser feita, existe um elemento a mais que se soma à inadimplência. Existe um plus, que é a quebra de relação de confiança, que é o elemento que torna lesiva a conduta de quem se apropria indevidamente do que não é seu. Então, além dessa questão da tipicidade formal, dessa análise da tipicidade formal, dessa construção entre o que quer dizer o descontado, o que quer dizer o cobrado, existe uma razão de tipicidade material, de legalidade material, de falta de ofensividade, que é justamente a impossibilidade de se criminalizar a mera inadimplência sem que haja um plus nessa modalidade de lesão ao patrimônio do Estado. Isso a gente levou no Supremo Tribunal Federal, em arrazoados, em audiência pública que nós fizemos com o relator, na sustentação oral ali, em 5 minutos, só resumindo um pouco a questão, e o Supremo modificou um pouco a situação. E a gente, como o Igor já disse, acho que vale a pena falar disso um pouco depois, talvez numa segunda entrada, mas trazer um pouco essa melhora que o Supremo tentou dar a essa decisão do STJ, que, no meu modo de ver, pelo menos, não foi suficiente em absoluto. Obrigado, Igor e Odel, por essa primeira participação. Eu confesso que me parece, né, que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, como espectador, né, falando como espectador, não como alguém que viveu o julgamento como vocês, mas me parece que o julgamento do Supremo Tribunal Federal ele foi muito no sentido, e aí eu já vou comentar muito rapidamente o do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Michel, mas o Supremo Tribunal Federal como uma tentativa de corrigir moral da sociedade, né, os elementos, né, a carga decisória, os fundamentos da decisão, do acórdão do Supremo, quando, inclusive na definição da tese, em que eles trazem, e aí dão esse salto, né, Adel, que você citou, essa evolução que você citou entre o STJ e o Supremo, né, o Supremo ele qualifica, né, só há crime quando é um devedor contumaz e com dolo de apropriação. E aí você tem o devedor contumaz, que é aquele que tenta se valer do não pagamento de tributo para reduzir o preço do produto e, com isso, né, se sobressair frente aos seus concorrentes. E você tem também aquele contribuinte que não paga o tributo para se locupletar diretamente, formar patrimônio. Seriam dois elementos que, se caracterizados, poderiam balizar a discussão. Eu não estou dizendo validar o que foi decidido, estou dizendo balizar a discussão, a conduta. Mas o cenário que me pareceu que se apresentou ao Supremo foi o pior cenário possível, porque o STJ se limitou a dizer que o critério subjetivo especial não se aplicava, ao contrário do que ocorre com o artigo 1º da Lei 8.137, que é exatamente o tipo, sonegação, etc. Então, quando o STJ diz que o elemento subjetivo especial não se aplica para caracterização, ele traz, então, diretamente, ele criminaliza o inadimplemento, coisa que sempre foi pacífico na jurisprudência, na doutrina, inclusive em convenções internacionais, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, enfim, Pacto da Costa Rica e tantos outros. Então, sim, o inadimplemento não pode, em hipótese alguma, por si só, caracterizar crime, de forma alguma. Vejam, num cenário de pandemia como o que vivemos agora, escassez de recursos, sabemos que o empresário de boa-fé, primeira coisa que ele deixa de fazer é parar de pagar o tributo, não é a folha, não é o fornecedor. E aí, já nesse ponto, né, eu queria trazer duas provocações. Uma para você, Igor,
e outra para você, Odel. Com relação ao Igor, Igor, você tratou da substituição tributária, principalmente para frente, né, como um exemplo efetivo em que o contribuinte substituto, né, ele deveria pagar numa guia separada o ICMS daquele integrante da cadeia, né, que integra lá na frente, né, e, portanto, aí talvez houvesse, me corrija se eu estiver errado, efetivamente uma apropriação. O que é diferente do ICMS próprio, né? E aí, me parece, e aí a minha dúvida, né, se de fato, porque uma coisa é deter o recurso de terceiro. Quando a gente tem uma folha de salário a ser paga, que é o exemplo clássico da apropriação indébita, né, da retenção ali na fonte da contribuição previdenciária, depois de renda do empregado, né, entende-se que o salário ele é de posse da empresa, que é a fonte pagadora, e, portanto, ela deve reter e recolher aquele tributo sob pena de apropriação indébita. Na substituição tributária, a lógica é muito parecida. A empresa, ela recebe os recursos decorrentes da venda daquele bem, né, daquela mercadoria ou da prestação de serviços, e ela deveria realizar o recolhimento do ICMS daquele que compra a mercadoria. Mas o que me preocupa no elemento real é que aí é basicamente a provocação, é que a gente sabe que na substituição para frente, o importador ou produtor ele fica com toda essa carga tributária e não necessariamente com a devida oxigenação financeira. Então ele tem ônus, mas não necessariamente ele tem aquele valor disponível, deveria ter dentro de uma atividade saudável, né? Mas não necessariamente ele vai ter o recurso, até porque ele está pagando ICMS de uma cadeia inteira. E um ICMS que sequer se sabe se vai ser confirmado, porque como o próprio Supremo decidiu, se praticado lá na frente, valor inferior ao presumido, né, ao considerado para fins de cálculo da ST, ele pode pleitear a que se devolver aquele excesso. Então, eu queria indagar se de fato, assim, dentro de uma concepção teórica e prática, se a gente consegue dar o mesmo tratamento à folha de salários que se dá à substituição tributária para frente. Veja a importância, Felipe, e aí eu assim, justifico um pouco aquela aparente perda de tempo inicial, não é? Explicando assim, de maneira singela o que é o ICMS próprio, o que é o ICMS ST, porque naturalmente algumas pessoas podem deter o absoluto domínio disso e outras não, e é preciso que a gente entenda o básico para depois complicar. Então, eu tentei fazer uma introdução tributária do assunto, o Odel, uma introdução também criminal. E aí as coisas se combinam, a meu ver, muito bem, porque o que eu tentei demonstrar, e já te respondo, o que eu tentei demonstrar é que no ICMS próprio, o que se tem é um pagamento de uma dívida do contribuinte. Quando eu vou numa loja comprar um celular, o que é que eu pago? O que é que cada um de nós que está aqui assistindo paga quando vai numa loja comprar o celular? Preço. Preço. Eu vou negociar. Esse celular é 1.000, 1.500, 1.300, isso aqui está caro, está barato. Eu pago o preço e vou embora. Eu não tenho relação tributária nenhuma com o Estado. Zero. O meu vendedor, o comerciante, terá que pagar o imposto, o ICMS, sobre aquele celular, mas isso é dívida dele. Eu, consumidor, não tenho nada com isso. Se o sujeito não pagar, eu sair da loja com o celular debaixo do braço, chegar um fiscal e falar assim: olha, ele não pagou o imposto, pague você. Você não tem relação nenhuma com isso, zero. E o Odel, ao passo que no ICMS ST, não, porque o substituto, além de pagar o ICMS próprio dele, que é isso que eu acabei de falar, ele paga também o ICMS por substituição para frente, que é o ICMS. Vamos pensar numa fábrica de veículos e concessionária, né?
que é uma cadeia bastante simples. O fabricante paga o imposto dele, o ICMS próprio, e paga o imposto que a concessionária deverá pagar lá na frente quando vender o veículo para o consumidor final. E de onde que ela tira? A fábrica tira dinheiro para pagar esse ICMS próprio? Do preço. E de onde que ela tira dinheiro para pagar o ICMS-ST? Ela cobra esse valor da concessionária. Assim, eu vou te vender esse carro aqui por 10 mil, mas você vai me pagar 11. Porque os 10 são o meu preço, dentro dele está o ICMS-ST. Esse que eu estou te cobrando a mais, eu estou te cobrando por fora do preço, para além do preço. Eu tenho a obrigação de pegar e repassar para o Estado. Se eu não repassar, eu estou me apropriando. E aí é que entra a importância desse conceito do Odell, da coisa alheia. Eu só posso me apropriar do que é alheio. O que é meu não existe apropriação, já é meu. Portanto, o ICMS próprio não poderia ser objeto de apropriação. O ICMS-ST, eu acho que sim. Eu posso, na condição de contribuinte, aqui já sofisticando um pouco o raciocínio, né? Alguém vai dizer, bom, mas o ICMS está destacado na nota, o ICMS próprio está destacado na nota. Está sim, mas está destacado para fim de mera informação. É o que a Constituição diz, lá no artigo 150, tem um 150 tem um dispositivo que diz isso, e a lei complementar também, para fim de mera informação. Eu posso, na condição de contribuinte, vendo aquele celular que eu mencionei, está lá destacado, R$ 1.500, ICMS, R$ 150. E eu posso ter, eu consumidor, né, contribuinte, consumidor não, eu comerciante, contribuinte, de direito do imposto, posso ter que não pagar nada de ICMS por aquilo. Por quê? Eu tenho créditos acumulados, eu abato aqueles créditos contra o débito que gerou aquela saída e não pago nada. O que prova que não houve o recebimento de um valor para posterior repasse, porque se fosse, eu necessariamente teria que repassar no ICMS próprio. Já no ST, sim, eu recebo e tenho que entregar tal e qual. Tanto assim que a legislação, inclusive, proíbe a miscigenação do ICMS próprio com o ST. Eu não posso pagar ICMS e ST com crédito que eu tenho da minha operação própria, é uma escrituração separado. Não tem débito e crédito, não tem nada, é recebeu e entregou. Aqui sim eu acho que é objeto de apropriação, e aí chegando na sua pergunta, não me parece que a circunstância de o substituto estar em dificuldade ou qualquer coisa que o valha é relevante, porque foi um valor que ele recebeu por fora do preço, como imposto, na condição de um agente fiduciário, para voltar também no termo que o Odell valoriza muito, e com razão, do Estado. Então, eu acho que o ICMS-ST, a contribuição de iluminação pública, a CPMF, o IOF no cheque especial, são casos clássicos de apropriação. Aqui, a meu ver, o Odell é criminalista, vai arrepiar com isso, sempre existe um porém, uma possibilidade de defesa, mas aqui é muito difícil, na minha opinião. Porque você recebeu um dinheiro que não é seu, por fora do seu preço, carimbado para entregar. Você não pode pôr isso no bolso. Já na contribuição, na retenção de fonte, né, no desconto que a lei fala, a retenção de fonte do imposto de renda ou da contribuição previdenciária, essa retenção é fictícia. Você imagina o seguinte, nesse momento de crise, a empresa tem que pagar salário. Tem uma folha de salário de 100 mil para pagar, que vai gerar mais, 40 mil de retenção de imposto de renda na fonte, mais retenção de contribuição. Mas ela só tem 50, ela não tem nem os 100. Ela vai ter que ir no banco pegar 50 emprestado para completar com aqueles 50 que ela tem e pagar o salário. E não vai pagar a contribuição no imposto de renda na fonte. Ela reteve o quê? Ela não reteve nada, né? É uma ficção essa ideia de que ela tem aquele valor inteiro, juridicamente repassa aquilo, retém uma parte e entrega. Pode não ser verdade. Claro que a empresa pode ter o recurso e não querer pagar. E o legislador resolveu equiparar isso a crime. Eu tenho até dúvida. Outro dia eu estava num debate com o Hugo II, meu amigo, que é brilhantíssimo, e ele falou assim, eu acho que esse negócio é inconstitucional. Eu tendo a concordar. Porque aqui é fictício, né?
Esse dinheiro, muitas vezes, não existe. Eu não tenho nem o suficiente para pagar o salário, que dirá para pagar a contribuição e pôr dinheiro na fonte. Então, dizer que eu retive aqui, tanto que a jurisprudência, o Odel já deve estar pensando isso, em diversos casos, afasta o crime quando o sujeito demonstra que esse dinheiro não existia. Então, essa ideia de retenção na fonte, embora seja aquilo que nos parece o mais trivial, o mais evidente, é muito mais artificial do que a ideia do tributo cobrado por um particular contra outro, porque aqui sim entra dinheiro, não é crédito, não é nada. Entra dinheiro carimbado, o banco vai lá, passa a mão no dinheiro na minha conta para pagar o meu IOF sob cheque especial. Se o banco não pagar aquilo para a União, ele tirou de mim, ele tirou de mim. Ele realmente Igor, tirou sabe que de isso me, mim para passar. sabe que isso me recorda? Sabe que isso me Diga. recorda? Uma vez eu em reunião com um cliente, ele chegou esbaforido, tão esbaforido quanto os advogados chegam à tribuna do Supremo. E, aliás, Mesmo depois de muito tempo. fazendo um trocadilho com quebra de decoro, é uma quebra absoluta de decoro de um julgamento razoável, o que se faz com os advogados do Supremo Tribunal Federal. Você fatia um tempo entre 10 advogados, todo mundo chega esbaforido à tribuna. O Igor foi até um privilegiado nesse julgamento, né, Igor? Porque foi o primeiro, inaugurou a tribuna e falou E por eu mais sou tempo. advogado da parte, né? Da parte, exato. Você não era um dos amigos. amici curiae. Você não era um dos amici curiae. E aí chegam os advogados esbaforidos, falando, atropelado, porque, e detalhe, os ministros não olham para a tribuna, né? Então, eu imagino, você chega ali, se prepara, tem que se valer dos seus fundamentos, mas isso só uma parte, mas eu me recordei, ouvindo falar. Eu vou dizer que você vai perguntar para o Odel, mas assim, eu quero dizer, como amigos eu nunca sustentei, eu já sustentei algumas vezes como parte, e agora pela primeira vez fiz aquela sustentação gravada, num julgamento que está acontecendo essa semana, agora toda hora eu olho aqui no site para ver se alguém votou ou não, porque acaba na... Fiz a sustentação gravada aqui nesse meu escritório aqui de casa onde eu estou agora, e foi uma experiência interessante. Mas as vezes em que eu estive lá fisicamente no Supremo, ambas foi como advogado, foram 2 ou 3 no plenário, né? Como advogado da parte, assim, a minha experiência pessoal foi muito boa, né? De que os ministros são atentos, comentam sobre a sustentação, balançam a cabeça assim ou assim, quando é assim a gente se preocupa um pouco, mas eu tive uma experiência muito boa advogando lá, mesmo, quer dizer, como advogado, como institucionalmente e tal, muito bom. O resultado foi trágico, como a gente está vendo aqui, nesse caso, mas assim, como uma experiência de advocacia de alto nível, onde você é ouvido, onde você é considerado, se o sujeito vai concordar ou não, são outros 500, é algo que eu acho foi muito válido. Sim, não, sem dúvida, também, sem mesmo dúvida. a gente acabou dividindo o tempo em um monte de gente, a sustentação oral foi de 5 minutos, mas a atuação no processo ela não se resumiu a isso, né? A gente entrou primeiro com um agravo para tentar conseguir habilitação como amigos, isso acabou levando o julgamento para o pleno, daí o próprio Barroso marcou uma audiência pública, foi muito interessante porque ele tinha dúvidas. Isso foi muito interessante. Queria um pouco todas as partes que se habilitaram para se instruir um pouco mais dos argumentos colocados ali e proferir o próprio voto, e depois, mesmo no ato de levar memoriais aos ministros, foi muito bem recebido por muitos deles, por todos eles que me receberam, foi bem recebido, por os que não tiveram agenda, foi bem recebido pelas assessorias, e, claro, a atenção no julgamento a gente teve, só não teve há muito tempo mesmo para conseguir fazer o raciocínio complexo como deveria ter feito. Agora, essa questão que o Igor trouxe, eu só não queria perder, antes de você fazer a provocação para mim, eu só não queria perder essa ideia. Aqui é importante a gente diferenciar do que se tratava o julgamento, que é um juízo de tipicidade. Quando a gente fala que um crime pode ou não ter sido praticado, para um crime ser praticado, a gente precisa que tenha sido praticada uma conduta
com nexo causal ao resultado, se essa conduta puder gerar um resultado no mundo naturalístico. Esse resultado tem que ser imputado objetivamente a esse autor, imputado subjetivamente a esse autor para você ter tipicidade. Daí você ainda precisa que se verifique no caso que essa conduta é antijurídica e que ela é culpável. Né? Você não vai ao Supremo, você não vai ao STJ, aos tribunais superiores, via habeas corpus, discutir se uma empresa estava ou não com dificuldade financeira para tentar evitar uma ação penal. Né? A ação penal foi proposta, nesse caso, que foi ao STJ e depois ao Supremo, e o juiz, já de plano, não recebeu a denúncia, dizendo que não era nem passível de se cogitar a prática do crime do artigo 2º, inciso 2, num caso de ICMS próprio. Então, o juiz fala, olha, não dá nem para a gente ver qual é a situação fática aqui. Eu não posso cogitar que um sujeito que não pagou ICMS próprio praticou esse crime, porque esse crime diz respeito à substituição tributária, porque aí sim é, em tese, possível apropriação. Quando o juiz não recebe, o Ministério Público Estadual vai ao tribunal e o tribunal determina o recebimento. Tribunal, determina o recebimento da denúncia. Então, quando esse caso chega ao STJ, ele chega contra um recebimento de denúncia que faz um juízo de tipicidade. Então, quando a gente argumenta neste processo, o que a gente diz não é possível sequer se passar do primeiro elemento para se verificar se nesse caso houve ou não crime, que é o elemento de tipicidade objetiva. E a gente pode falar, inclusive, de tipicidade subjetiva, mas a gente está falando de tipicidade. É claro que, caso a caso, então, havendo o processo, uma determinada empresa, por exemplo, que passou por dificuldade financeira e não conseguiu pagar seus tributos, porque teve que optar, como você disse, Felipe, entre folha de pagamento, entre fornecedores e tributos, e acabou não pagando os tributos, essa empresa, os representantes legais dessa empresa, que estão sendo, na pessoa física, processados criminalmente, podem demonstrar neste processo que agiram sob o manto de uma excludente de culpabilidade, como a inexigibilidade de conduta diversa. Né? A grande questão aqui é que, se você permite que todas essas pessoas que não pagaram o ICMS sejam levadas às barras do tribunal ou de órgãos de persecução penal, você acaba criando uma pressão enorme para que as pessoas paguem, porque a gente tem essa característica inusual no sistema, nos casos de crime tributário, que é o fato do pagamento extinguir a punibilidade. Então, isso acaba sendo usado como um meio de coação para pagamento. E a justiça penal, você disse até no começo da tua exposição, que parece que se tentou aqui fazer uma pressão moral. E é um pouco isso mesmo. A justiça criminal, o direito penal, ele serve para tutelar bens jurídicos caros à sociedade, e não para fazer pressão moral em ninguém, muito menos pressão para pagamento de dívida. E é isso que aconteceu. Quando entrou em vigor a decisão da STJ, quando foi proferida a decisão da STJ, diversas forças-tarefas foram formadas, país afora, entre fiscos locais, Ministério Público, Procuradoria, mandando carta para contribuintes, dizendo, olha, você deve aqui ICMS, o STJ diz que isso é crime, compareça sob pena de ser instaurado inquérito policial contra você. Quer dizer, um uso desenfreado do direito penal para coibir pessoas que não haviam pago determinada quantia sem se apropriar efetivamente de nada. Então, só para fazer essa diferenciação aqui, a gente está falando de um juízo de tipicidade. Não, interessante, e eu acho que essas questões foram muito bem materializadas no voto do ministro Barroso, o relator, e a própria exceção à aplicação da tese definida pelo Supremo prova isso, quando fala, não, quando for para pagar salário. Ou seja, quando você excepciona o pagamento do salário como uma exceção ao tipo, né, uma extinção da punição, né, me corrija tecnicamente no direito penal se eu estiver utilizando algum termo técnico equivocado, mas quando o ministro Barroso fala, não, para pagamento de salário, e outro dado, não, a pena é baixa, se pagar o tributo, extingue a punição também. Reclusão de até 2 anos, não é isso? E mostra também, me parece, pela sustentação oral
da procuradora que representou o Colégio de Procuradores, cuja sustentação foi baseada, foi pautada na ineficiência dos executivos fiscais. E com exemplos, e aí toca num ponto, dois pontos, né? A provocação que eu queria te fazer, Odel, que é muito com base na quebra da relação de confiança, como se a quebra da relação de confiança materializada no inadimplemento pudesse ser interpretada como crime, né? Mas mais do que isso, né? Se pode, e aí, de novo, voltando para a sustentação oral da procuradora, que representou o Colégio de Procuradores, se o direito penal pode ser um mecanismo de garantir eficiência a executivos fiscais. E aí um dos exemplos que ela deu foi de, parece, um grupo, né, que devia bilhões de reais e não tinha patrimônio suficiente para cobrir aqueles débitos. Eu, como tributarista, acredito que o Igor passe pela mesma reflexão, tenha a mesma reflexão. Quando a gente vê um débito tributário, a primeira pergunta que a gente faz é: realmente é uma dívida devida? E são tantos os temas em discussão, são tantos, basta ver o CARF. Quando a gente pega as maiores discussões, ágil, por exemplo, entre outras, a gente vê o tamanho dos débitos discutidos e não há quebra de confiança. Talvez a quebra de confiança se dê em muitos dos casos por parte da Fazenda, da administração pública, que, como nós sabemos, cotidianamente exerce a sua capacidade hermenêutica para interpretar normas de forma a sempre prevalecer a tributação. Então, me preocupou muito, né, a fundamentação da sustentação oral da procuradora, no sentido de tentar, então, criminalizar para se garantir eficiência aos executivos fiscais. Mas, Odel, a minha pergunta, então, a minha provocação vai muito nesse sentido da quebra da relação de confiança. Você, na tua sustentação oral, você até citou, né, o exemplo português de 2000, né, explicando que a interpretação não era melhor a que se conferia ali, não é isso? Felipe, assim, para responder isso tudo, eu precisaria, acho que, de umas 2 horas. Mas, assim, eu vou tentar ser bem preciso. Primeiro, praticar a concisão do amicus curiae. Primeiro, dizer que a sustentação oral da doutora Luciana Marques Vieira da Silva, representando os colégios de procuradores, foi muito bem lançada, muito bem articulada. Só tenho elogios ao trabalho da doutora Luciana. É claro que não concordo com muito do que foi dito ali. Como vocês puderam perceber no julgamento, quer dizer, não só os contribuintes ou grupos de contribuintes se habilitaram como amicus curiae para tentar trazer o lado dos contribuintes no caso, mas também as procuradorias dos estados se habilitaram como amicus curiae. Então, além de Ministério Público, né, na função de persecução penal, e contribuintes defendidos também pela Defensoria Pública e pelo Igor Maurer, nós tínhamos, no caso, contribuintes e procuradores falando a respeito do que deveria ser a interpretação do artigo 2º, inciso 2, para tentar influenciar o julgamento. A primeira questão com relação a essa história da quebra de relação de confiança. O que é isso, né? Quando a gente fala em apropriação indébita, no crime clássico de apropriação indébita, o crime de apropriação indébita, ele é um crime que, inclusive, em alguns ordenamentos, ele é chamado, em outras línguas, de abuso de confiança. Inclusive, no direito português, o nome dele é abuso de confiança. Ele surge justamente no mundo, nos países que adotaram essa figura criminosa, não para criminalizar ou não para punir o sujeito que deixa de pagar uma dívida. Surge para punir o sujeito que recebe alguma coisa em confiança, numa relação fiduciária. Eu entrego alguma coisa a alguém falando: olha, fica com isso aqui, mas isso aqui é meu. E essa pessoa passa a se portar como se fosse dono daquela coisa, invertendo a posse
se portando, portanto, como dono. Quer dizer, essa é a quebra de relação de confiança que caracteriza a apropriação indébita. Então, quando se faz essa aproximação do crime de deixar de recolher tributo à apropriação indébita, na verdade, o que se tenta, e aí não é um privilégio da análise do artigo 2º, isso vem desde antes, o que se tenta é tentar demonstrar algum desvalor de ação àquela conduta, para dizer que há uma apropriação. Veja que foi mencionada aqui a questão da folha de salários. Hoje a gente tem hoje, isso denota um pouco a idade, mas a partir, se não me engano, de 2000, quando entrou em vigor o 168A, a gente tem no Código Penal a figura da apropriação indébita previdenciária, que não é propriamente, não é exatamente uma redação de apropriação indébita, mas está ali no 168A, está no tópico da apropriação indébita, tem o nome iuris, apropriação indébita previdenciária, e tem uma formação típica um pouco mais bem fechada. Mas antes disso, a gente tinha, regulamentando esse tipo de conduta, a lei de custeio da Previdência. A lei 8.212 de 95, se não me engano, faz tempo, mas acho que o artigo 95, a linha D, previa justamente a conduta que prevê, para questões tributárias, o artigo 2º, 8.137, ou seja, a conduta de quem deixa de recolher os cofres públicos, ponto. Né? Desde o início da vigência disso, foi questionada a inconstitucionalidade do mero deixar de recolher numa conduta formada assim, num tipo de um tipo omissivo formal, ou seja, não precisa ter uma ação de apropriação, basta ter uma omissão e não precisa propriamente de um resultado, mas isso foi questionado desde o início. Se não salvo engano, em 98, tem uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello, que é até um ministro bastante garantista, dizendo que não há uma proibição de prisão penal por dívida, mas sim de prisão civil por dívida, né? Contrariando, inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que você mencionou aqui. Então, essa questão da relação de confiança, ela é o elemento do crime de apropriação indébita que torna uma conduta de não recolher o tributo, por exemplo, ou de não pagar alguma coisa, que torna essa conduta mais lesiva. Né? E no julgamento, inclusive o Ministério Público, aliás, na audiência pública é por escrito, porque depois do julgamento, na sessão de julgamento, o Ministério Público Federal volta atrás e concorda com os contribuintes. Mas o Ministério Público Federal vinha numa toada de atuação, nesse caso, dizendo que, na verdade, a grande inadimplência de grandes empresas e tudo mais, isso acabava impedindo o financiamento de políticas públicas, de saúde, de educação, isso era muito danoso. Mas o que a gente sempre tentou trazer ali para o julgamento é que não interessa só um desvalor de resultado, ou seja, se aquilo é danoso pela inadimplência, pelo não pagamento. A modalidade de afronta ao patrimônio, ela tem que ter um plus ao não pagamento. Né? Então, até dei o exemplo, num dos encontros que a gente teve aí junto, de um sujeito que sai na rua, para um advogado, por exemplo, sai na rua com um relógio, que é bom o relógio, vale lá 10 mil reais, e é assaltado na rua. Mas, naquele mesmo mês, esse advogado também deixa, por exemplo, de receber por um cliente inadimplente, que é um cliente que mantém seu escritório, é um cliente que tem um partido enorme, de vários casos, e ele recebe 100 mil reais, seu escritório recebe 100 mil reais por mês daquele cliente. E esse cliente passa a inadimplir. Inadimplência 1 mês, 2 meses, 3 meses. O sujeito perde, sei lá, 300 mil reais. O que causou mais dano ao patrimônio desse sujeito? O não pagamento de 300 mil reais ou o assalto do relógio de 10 mil? É claro que o dano ao patrimônio, o resultado que é mais nocivo para ele é o não pagamento. Mas é claro também que a conduta de mais danosidade social e que a sociedade quer proibir e quer coibir com a tipificação de condutas é a prática do roubo, e não a prática da inadimplência. Então, esse tipo de diferenciação entre desvalor de ação e modalidade de ofensa ao bem jurídico que estava sendo desconsiderada no caso. Não sei se faltou alguma coisa do que você me provocou, Felipe. Não, é isso. Eu até concordo com você. A sustentação oral da procuradora foi brilhante. Eu confesso que, como eu tenho o hábito de assistir o julgamento, Desculpa. O julgamento super. Desculpa, não lembrei, porque a Procuradoria trouxe, você me falou muito bem, essa questão das pessoas que esconderam patrimônio, que não pagavam,
e escondiam o patrimônio. Quer dizer, só que isso sempre foi tratado, eu defendi dezenas de casos assim, sempre foi tratado dentro do artigo 1º, dentro da sonegação fiscal, como uma fraude estruturada. Então, o sujeito que tem por pressuposto no seu negócio o não pagamento de tributos e abre, por exemplo, uma empresa de fachada e deixa estourar essa empresa com execução fiscal, você vai penhorar, não acha patrimônio, você vai desconsiderar pessoa jurídica, não consegue. É claro que isso faz parte de uma estrutura, de uma fraude estruturada, que permite, inclusive, a imputação do artigo 1º, do artigo que realmente demonstra, realmente coíbe a fraude fiscal, inclusive com alguns adendos, como a organização criminosa, muitas vezes na denúncia vem falsidade ideológica junto, pela criação de empresas laranja e tudo mais. Então, esse tipo de conduta que a Procuradoria muito bem levou ao Supremo para tentar mostrar que a inadimplência também é nociva, esse tipo de conduta ela já é coibida pelo próprio artigo 1º. Então, ou você tem uma fraude estruturada, ou você tem aquele pequeno inadimplente. Ou um grande inadimplente, mas que está discutindo, como vocês falaram muito bem, uma tese tributária, porque é difícil saber o que é certo e o que não é, no emaranhado de normas tributárias. Desculpa, eu só queria fazer esse complemento. Não, nada. Não, eu só queria destacar que eu, como gosto, tenho esse hábito, sempre tive de estudar decisões do Supremo e depois da TV Justiça assistir aos julgamentos, eu fico sempre muito feliz quando eu vejo uma brilhante sustentação oral por parte da Fazenda, porque eu acho que é fundamental para que o Supremo Tribunal Federal julgue da melhor forma, que haja sustentações orais excelentes de ambos os lados, né? E o que é muito comum em grandes julgamentos é a parte privada chegar com excelentes advogados, do quilate do Igor, né? A Fazenda Pública nem sempre ela consegue, no Supremo, trazer sustentações orais brilhantes. Nesse caso foi ótimo. Meu único questionamento foi com relação aos fundamentos, mas a sustentação em si foi ótima, eu concordo totalmente. Também concordo com relação à questão, só uma parte, que lá no Supremo, pelo excesso de amicus curiae, eu fico ensinando para você viabilizar o julgamento como administrar todas aquelas sustentações, né? Acho que o advogado que vai lá sustentar, né? agora vai ficar mais tranquilo, porque é gravado. E aí você se prepara, chega lá. Sendo mais efetivos na admissão, né? Exato, verdade. Ô Igor, eu tenho algumas perguntas para te fazer, né? Houve o julgamento, no meu entender, é claro que, como vocês, eu não concordo com a tese fixada, mas entendo, como já disse, que foi uma tese muito melhor que a do STJ. A pergunta agora é a seguinte: primeiro, qual é o espectro dessa decisão? Qual é o alcance dela? Porque se julgou o ICMS, mas se falou em tributação indireta. E a gente sabe que, como tributo indireto, a gente não tem no sistema tributário só o ICMS. A gente vai ter aí também o IPI e o ISS. Né? E aí a primeira pergunta é, essa tese, na sua opinião, ela vai também ter o alcance da tributação indireta como um todo, ou só do ICMS? Queria te perguntar também, Igor, se na medida em que se fixou na tese, como a gente já conversou, a questão, né, do devedor quanto mais e do dolo, desse elemento subjetivo especial que o STJ havia afastado, na vida real, na vida prática, o que será necessário se fazer para se comprovar, para se diferenciar entre a impossibilidade econômico-financeira de adimplemento do tributo, para além da folha de salários, porque a folha aqui já está excepcionada pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado, lá do julgamento, né? Separar a impossibilidade econômico-financeira de adimplemento do tributo, desse devedor mais doloso que o Supremo assim definiu, né? E também, se você puder falar um pouco sobre as expectativas, com certeza, dos futuros embargos de declaração, né? Principalmente no que tange a modulação, seria bem interessante. Muito bem. Eu disse no início, e você também
referendou agora que o julgamento do Supremo foi um pouco melhor do que o do STJ, embora com todas as vênias que o Supremo sempre merece, ainda seja muito ruim em termos de fundamentação e de consequências. De fundamentação, a gente já tentou demonstrar aqui dos lados tributário e criminal que se entrelaçam. Do ponto de vista de resultados, porque ele empurra o bom contribuinte em dificuldade para a fraude. Porque, pensem comigo, o sujeito não tem dinheiro para pagar o imposto. Então, ele não vai pagar, porque ele não pode criar dinheiro. Ele não vai pagar. Não tem dinheiro, não tem crédito na praça, etc. Por alguma circunstância da vida, ele não vai pagar. Aí ele tem duas opções. Ele declara e não paga, o que antes sempre se recomendou que ele fizesse, porque não era crime, né? Ou ele não declara e não paga, falseia a documentação. Se ele declara e não paga, ele, vai ser executado amanhã, porque não tem que autuar, é crédito não contencioso. 2, vai responder criminalmente também de imediato, porque o Supremo agora disse que isso é crime, né? E não se aplica, nesse caso, a súmula vinculante 24, que espera o fim do procedimento administrativo para ensejar a ação penal, exatamente porque não haverá procedimento administrativo em se tratando de crédito não contencioso, crédito declarado. Portanto, o que ele vai fazer? Ele vai apostar na ineficiência do Estado. Ele não declara, torce para não ser descoberto. Se for, ele vai poder impugnar administrativamente, com suspensão da exigibilidade, não pode ser executado, e da pretensão punitiva. Também não pode responder no processo criminal. Então, no fundo, é que tem um comportamento pior, porque mente, em comparação com aquele que fala a verdade, tem um tratamento jurídico melhor. Só esse paradoxo já basta para demonstrar que essa decisão não é boa, né? Em termos de política criminal. Primeiro que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, a meu ver, fazer política criminal. Quem faz política criminal é o legislador. São os poderes políticos, o legislador e o executivo. Mas tentou fazer e fez mal. O embargo de declaração. Nós vamos embargar pedindo duas coisas, pelo menos, né? Vamos ver como é que vem redigido o acordo, mas isso já está bastante formado na minha cabeça. Pedindo que o Supremo... Porque, de novo, por que a decisão do Supremo é um pouco melhor do que a do STJ? A do STJ era assim, o cara não pagou R$1, é crime, pronto. Aqui não. Então, é preciso a inadimplência e mais o dolo específico de apropriação e ou a contumácia. Portanto, criou aí um obstáculo qualquer, uma condicionante qualquer que não existia na decisão do STJ, por isso ela é menos desfavorável ao particular. Ela ainda é horrível, mas ela cria aí um distinguish entre um e outro, um que vai ser criminalizado e outro que não vai. Qual é o problema? É que o Supremo lançou esses conceitos, que são conceitos bastante indeterminados, e não os definiu. Então, nos embargos de declaração, nós vamos pedir que haja uma definição a esse respeito. O que é esse dolo específico de apropriação? Porque, por exemplo, se a gente for pegar as falas dos ministros, houve um ministro que disse o seguinte: é claro que houve dolo de apropriação, porque se não tivesse havido dolo de apropriação, o sujeito teria pagado. Ora, mas se não pagar a prova do dolo de apropriação, então todo não pagamento vai cumprir o requisito do dolo de apropriação. Esse requisito, portanto, não acrescenta nada à conduta descrita, à descrição da conduta. Então, é só seria, vamos dizer, um acréscimo meramente teórico, retórico, de algo que, na verdade, não diferencia em nada. Não pode ser assim, né? Esse elemento há de querer dizer alguma coisa. O que ele quererá dizer? Eu diria, né, tentando interpretar essa decisão com a qual, evidentemente, não concordo, mas ela está aí, né, e nós temos que respeitar, o dolo de apropriação terá que ser o seguinte: aquele cara, aquele sujeito, aquela empresa que não pagou o ICMS próprio, porque nós estamos falando do ICMS próprio, né? Porque não conseguiu
ou melhor, desculpem, porque não quis. Tinha condições de pagar e não pagou porque não estava afim de pagar. Quis comprar um carro novo para o diretor, quis aumentar o bônus da diretoria, quis aumentar a distribuição de lucro para os sócios. Quem tem que provar isto? Quem acusa. Então, a denúncia vai ter que trazer vai ter que descer aos fatos da empresa, vai ter que trazer uma análise da situação concreta daquela empresa. A gente está acostumado no Brasil, da Lava Jato para frente, a pensar que é o acusado que tem que provar que é inocente. Não. A denúncia, a meu ver, será inepta se não fizer o mínimo esforço de demonstração de que o sujeito tinha condições de pagar e não pagou porque não quis, teve o dolo de se apropriar. O promotor é que vai ter que mostrar isso, fala assim, olha, essa empresa não pagou, não é porque a folha está em dia, não sei o que e tal, ele vai ter que estudar a situação da empresa e demonstrar que ela tinha meios para pagar e preferiu não fazer para que alguém pusesse esse dinheiro no bolso. Vai ser super trabalhoso, mas paciência, eles que pediram isso, né? O que é só importante deixar muito bem demarcado é que esse ônus não é da defesa, esse ônus é da acusação. A gente até se desacostumou a pensar assim, mas isso é o padrão, isso é o clássico, né? Isso é o que está na Constituição. Sobre a contumácia, esse eu acho que é um negócio paradoxal. Porque, vejam, sempre que se fala em devedor contumaz, fala-se em concorrência. O devedor contumaz é aquele que não paga o tributo para poder vender os seus produtos por um preço menor e, com isso, ganhar a concorrência. Por que ele vende por um preço menor? Porque ele não paga e sabe que não vai pagar. Mesmo, vai dar o jeito dele de não pagar e logo ele sequer repassa aquilo para o preço. E aí que ele ganha na concorrência. Ele não paga nada, não passa para o preço, vende abaixo e vai concorrendo de maneira desleal com aquele que paga regularmente os seus tributos. É esse o discurso do devedor quanto mais. Qualquer artigo, qualquer publicação que vocês forem buscar sobre o devedor quanto mais, é esse o script. Tá bom. Agora, se é esse o script, esse cidadão se apropriou do imposto que ele não repassou para o preço? Como é que é isso? Ou ele repassa para o preço e não interfere na concorrência, porque ele repassou para o preço, logo o preço dele vai ser o de mercado, e aí, dentro da decisão do Supremo, vai ser preciso demonstrar que ele teve o dolo de apropriação, que ele tinha dinheiro para pagar o imposto e não pagou porque não quis, para pôr no bolso. Ou então, ele não repassa para o preço, que é o padrão do chamado devedor quanto mais, tal como descrito pelos defensores dessa figura, da introdução dessa figura no ordenamento brasileiro, não conseguiram fazê-lo por lei contrabandear através de uma decisão do Supremo agora, não repassou para o preço, para ganhar na concorrência. Desculpem a insistência, mas isso é um negócio de uma estranheza a toda prova. Porque se ele não repassou para o preço, ele não pode ser sujeito do crime de apropriação, ele não pode se apropriar de um imposto que ele não passou para ninguém. Então vejam que é um negócio assim que realmente nos faz pensar que o Supremo se deixou impressionar por argumentos de índole moral, de índole econômica, de índole de ineficiência administrativa, que se não for isso, a execução não vai dar conta, e só negar a certidão não adianta, então é preciso ameaçar esse povo com prisão para que eles paguem. Mas isso com total ruptura da dogmática. Esse julgamento é um julgamento assim, que revoluciona, a meu ver, mal, ao ver de outros bem, né, de quem defendeu essa posição, revoluciona tudo que se entendeu até hoje sobre tributos indiretos. Sempre se entendeu que o tributo indireto é uma dívida própria do contribuinte.
Tanto assim que, quando um ente imune, um Estado da Federação ou uma entidade filantrópica vai no mercado para comprar alguma coisa, comprar alimentos, ou comprar medicamentos, ou comprar qualquer coisa, ela diz o seguinte: olha, eu não quero pagar o ICMS nessa operação porque eu sou imune. O que é que o Supremo sempre disse e continua dizendo? Não é você que paga o ICMS, é o vendedor. Você não tem nada com isso, é uma dívida dele. Então, o ICMS incide. A imunidade não se estende a essa situação. Por quê? Porque não é uma dívida do comprador, é uma dívida do vendedor. Agora, se é uma dívida do vendedor e não é uma dívida do comprador, então não se trata de algo que seja entregue pelo vendedor para o comprador para ser repassado para o Estado. Porque a dívida não é dele, comprador. Então não há falar em apropriação, não há falar em bem alheio sujeito à apropriação. O consumidor, qualquer um de nós, pode chegar lá e entrar na justiça e falar assim: eu quero de volta o ICMS que eu paguei na compra desse celular, porque eu acho que o celular é bem de primeira necessidade da sociedade tecnológica e tal, esse tributo é indevido. O juiz vai falar assim: extingue a inicial. Você não tem relação jurídica nenhuma com o Estado. Essa dívida, esse imposto, essa obrigação, se ela existe ou não, é do vendedor. É isso que sempre se entendeu. E há diversos outros exemplos. Com essa subversão, essa revolução agora de se dizer, não, a dívida é do consumidor, que entrega o dinheiro para o vendedor para mero repasse, daí é que se justifica a figura da apropriação, todos esses velhos precedentes vão ter que ser revistos. E só para concluir, eu acho que nós já estamos caminhando aí, o Odel ainda tem muita coisa boa para dizer, vejam que mais um paradoxo dessa decisão, que eu não posso deixar de comentar. A súmula 430 do STJ, consolidando uma antiga jurisprudência que vem lá ainda da época que o Supremo julgava matéria legal e se mantém no STJ, diz o quê? É difícil entender isso num primeiro momento, mas é simples. O mero não pagamento de tributo não é ilícito para efeito de atribuição de responsabilidade pessoal do administrador, até do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Ora, o não pagamento de tributos não é ilícito? É claro que é ilícito. Claro que é ilícito. Mas é ilícito, e aqui é que está o ponto que talvez não seja tão evidente, é ilícito da empresa. A empresa, ao não pagar um tributo, ainda que declare, comete um ilícito, tanto que fica sujeita a multa, fica sujeita a juros de mora, fica sujeita a restrições várias, negativa de certidão, etc. Então, ela fica sujeita a várias sanções, inclusive multa. Então, ele é um ilícito, mas ele não é um ilícito do administrador, apto, portanto, a ensejar a responsabilidade pessoal dele. É um ilícito da empresa, que se sujeita às sanções aplicáveis à empresa, mas não é um ilícito pessoal do administrador. Por quê? Porque ele declarou, a empresa não pagou porque não tinha dinheiro. Sei lá por quê, porque não quis, mas ele fez aquilo que se esperava dele. E, portanto, não é um ilícito apto a atrair a responsabilidade pessoal dele. Agora, digam comigo, como é que uma coisa que não é ilícito, não constitui um ilícito, pode ser crime? Porque a partir da decisão do Supremo agora, a empresa que declara não paga, incorre naquele ilícito lá, antigo, que sempre incorreu, e enseja para o seu administrador o crime, porque o crime é da pessoa física, não é da empresa. Então, ao mesmo tempo, essa conduta não é ilícita para fins tributários, mas é crime. O que é uma inversão dos círculos concêntricos, me corrija se eu estiver errado, o Odel, do Binding, é isso? Que diz o seguinte: todo crime é ilícito, mas nem todo ilícito é crime. São dois círculos, um dentro do outro, né? O crime é o menorzinho, o ilícito é o maior.
Então, tudo que é crime está dentro do ilícito, mas nem tudo que é ilícito é crime, claro, né? Deixar de pagar uma prestação na data do vencimento é um ilícito, sujeito à sanção, né? Atravessar a rua fora da faixa é um ilícito, eu posso ter multa, cuspir na rua é crime, é ilícito, eu posso ter multa, jogar cigarro e tal, mas não é crime. Aqui eu tenho um verso, eu tenho um negócio que não é ilícito, mas é crime. Só o professor Adel pode conseguir me explicar isso. O Adel, Quem já me tem a dera. palavra. Quem me dera. Esclareça pra gente, Adel. É, entre nós, inclusive Francisco Assis de Toledo, Nelson Hungria, vários já afirmaram isso. Da impossibilidade de algo ser crime se não é nem ilícito civil ou administrativo. De qualquer forma, com relação às consequências, né? De fato, a gente estava numa situação mais grave um pouco quando do julgamento do STJ. A decisão do Supremo não é o que nós esperávamos, não é a decisão ideal. A decisão ideal era ter, de fato, dado provimento ao recurso, fulminado a decisão do STJ, impedindo a criminalização, ainda que em tese, do não recolhimento do ICMS próprio. Mas, mesmo assim, a situação melhorou. Né? Essa criação de elementos, no meu modo de ver, ela é errada. Né? Não podia partir do Supremo. O Supremo, com isso, ele fere a separação de poderes, ele fere o princípio de legalidade, na sua faceta de reserva legal. Ele gera um deslocamento da política criminal de um Estado de direito para um Estado de jurisdição. Não cabe ao Supremo fazer política criminal, cabe ao Supremo aplicar leis, cabe ao juiz aplicar a lei, e não interpretando de forma criacionista. O Supremo ele vem vindo numa toada assim, mesmo com coisas que eu concordo que deveriam existir, né? Mas que não existem, na lei não existem. Então, por exemplo, a criminalização da homofobia a partir de uma interpretação analógica do racismo. Acho que deveria ser crime, acho que é um bem jurídico penalmente tutelado, acho que a ofensa é grave. O que eu acho não interessa. O que eu acho me gera o direito, ou até o dever cívico de mandar um anteprojeto de lei para o Congresso instituir o que é crime. Não cabe a mim, Supremo Tribunal Federal, dizer que é crime o que o legislador diz que não é. Da mesma forma que o Supremo criou elementos num tipo penal fechado, já construído pelo legislador, mal construído pelo legislador. Então, a interpretação, no meu modo de ver, é salvacionista, tentando evitar a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º. O artigo 2º ele é mal feito desde o início. Ele deveria falar em apropriação indébita desde que ele foi construído. Ele deveria ser revogado e outro ser feito para criar, de fato, uma apropriação indébita tributária. Mas não é o que fez o Supremo. O Supremo, então, foi lá e, para tentar coibir a conduta daqueles contribuintes que o Colégio de Procuradores levou ao Supremo, dizendo, olha, como isso é nocivo, isso não se resolve na execução fiscal e tudo mais, a gente precisa coibir esse pessoal. E, pensando pelo lado dos contribuintes, bom, também não quero punir o coitadinho que não tinha dinheiro, então vou ser salomônico, né? Imaginou o Supremo Tribunal Federal e criou ali 2 elementos para tentar barrar a criminalização de pessoas que, no sentido do Supremo, não mereceriam a criminalização. A contumácia e um dolo específico de apropriação. Como, claro, não teria como ser diferente, isso é uma proposta de tese, que é uma coisa que o Supremo começou a fazer agora, uma proposta de tese que vem com com o julgado, que não substitui uma nova lei incriminadora mais bem construída. Então não tinha como ser muito bom mesmo. Agora, a questão da contumácia, no direito penal a gente usa mais o termo de habitualidade, né? É o crime habitual, que normalmente é usado para criar um verbo, um crime habitual, normalmente o legislador usa o verbo manter, né? Como manter caso de prostituição, que dá uma ideia de continuidade na conduta. Não é praticar o ato uma vez, é praticar o ato várias vezes, que atinge de maneira grave o bem jurídico.
Agora, de fato, como disse o Igor, o que é a contumácia? A contumácia num estado pode não ser a contumácia em outro, pode ter estado que define no regulamento de ICMS qual é o devedor contumaz. Qual é esse devedor contumaz? É o que não paga uma, duas vezes? E se o sujeito não pagar um valor enorme de uma vez só, mas um outro não paga por 10 meses seguidos um valor que não é tão significativo? A contumácia não é um bom critério e não foi colocada de uma forma explícita o suficiente para gerar segurança jurídica na aplicação da norma e isonomia na aplicação da norma. A questão da criação do dolo de apropriação também, obviamente, no meu modo de ver, era para ser feita por via legislativa, e aí não seria, no meu modo de ver, nem só a criação de um dolo de apropriação, mas de um crime com um tipo objetivo de apropriação. E aqui cabe um esclarecimento talvez um pouco mais técnico sobre a questão penal. Eu até escrevi, em conjunto com o meu sócio, com o Álvaro Orione, logo depois que saiu o julgamento, um artigo dizendo será que o Supremo criou um crime de resultado cortado? Né? O que isso quer dizer? Quando o legislador ele vai criar um tipo incriminador, ele vai construir elementos daquele tipo, esses elementos, enfim, constam ali no tipo objetivo, e o sujeito, para praticar aquela conduta, ele precisa realizar com consciência e vontade, ou seja, com dolo, o tipo, a menos que aquele tipo preveja uma possibilidade de prática imprudente daquela conduta. Mas, via de regra, é o dolo que orienta a conduta do agente. Dolo é consciência e vontade, tem elemento cognitivo e elemento volitivo. Não é qualquer conduta intencional que é dolo. Não é, fez de propósito, como ali no Supremo, em algum voto, alguém até mencionou aqui, alguém diz, não, mas se ele não pagou porque não quis, quer dizer, qual é que não paga sem querer? Não é questão de sem querer ou por querer, né? O dolo é um pouco mais do que isso, né? O dolo é a realização com conhecimento e vontade de realizar uma conduta objetivamente proibida, né? Então, a apropriação indébita, para ser realizada, ela precisa de um dolo, de uma intenção de realizar aquela conduta de uma forma intencional, mas você tem que ter conhecimento de que aquilo é de fato um indébito e tudo mais. Aqui, quando se cria um dolo específico de apropriação, sem que o tipo fale em apropriação, o que fez o Supremo foi criar um elemento subjetivo maior do que o tipo objetivo. Então, hoje, se levar a termo o que diz o Supremo Tribunal Federal, o contribuinte, para realizar o tipo, ele precisa realizar dolosamente a conduta objetiva, o tipo objetivo de deixar de recolher, com um dolo que não está no tipo objetivo, um dolo além do tipo objetivo, que é o dolo de apropriação. Isso se chama crime de resultado cortado, ou crime de tendência interna transcendente, onde o tipo subjetivo é maior do que o tipo objetivo, ou seja, se exige uma intenção do agente além da intenção de realizar o tipo objetivo. Bom, isso muda, né? Trocando em miúdos para o contribuinte, para o empresário, o que interessa isso? O que interessa, no meu modo de ver, é que a apropriação, sendo um elemento subjetivo do tipo assim como entendido pelo Supremo, ela compõe aquilo que o Estado precisa provar pelos seus órgãos de persecução penal para iniciar um processo contra alguém. Então, ao contrário do que a gente estava dizendo aqui no início da exposição, que em alguns casos a pessoa tem dificuldade financeira e pode demonstrar isso no processo, isso é uma alegação da defesa e uma prova da defesa, a presença do dolo de apropriação, ela passa a ser uma matéria de acusação, porque a formação do tipo objetivo e do tipo subjetivo prescindem pelo menos de indícios mínimos de prova para se iniciar uma persecução penal em juízo. Então, como bem disse o Igor, há um retorno ao que deveria ser o ônus da prova desde o início da criação desse tipo. Ou seja, o dolo de apropriação passa a ser um ônus da acusação. Então, a acusação precisa demonstrar que aquele sujeito quis se apropriar para enriquecer indevidamente com aquele valor que ele deixou de recolher, e não mais cabe à defesa simplesmente receber uma acusação de você deixou de recolher, então agora se vira para se defender.
e aí esse deixar de recolher formal vira imediatamente e automaticamente uma ação penal, e o sujeito precisa produzir ele prova da dificuldade financeira. Então, no meu modo de ver, essa criação do elemento de apropriação, do dolo de apropriação, ela pode ser importante porque o dolo ele integra o tipo subjetivo, e integrando o tipo subjetivo, ele passa a ser matéria de acusação, matéria de prova da acusação, tanto no inquérito, tanto para indiciar Odel, alguém no inquérito. uhum. Desculpa te interromper. É que a gente entrou nos 5 minutos Imagina. finais e queria, até porque a gente tem uma pergunta, mas te ouvindo, Uhum. Odel, e falando de toda essa questão dos elementos, né, do objetivo subjetivo e dessa questão do dolo ser além do dolo, né, é preciso haver uma qualidade desse dolo, né? Me lembra, Igor, eu não sei se você tem se você faz a mesma correlação, concorda com ela, e aí eu vou pegar só como gancho para já te passar a pergunta da Raíssa, que é a Raíssa de Almeida, que é uma das nossas subcoordenadoras aqui de Direito Tributário da ESA, tanto ela quanto o Romero compõem comigo aí o time que toca o Direito Tributário na ESA, e eles são competentíssimos, a Raíssa e o Romero são brilhantes. Mas, Igor, eu lembrei do caso American Virginia, que por acaso eu estava no plenário do Supremo, quando da última sessão, não atuei no caso, eu estava lá guardando uma agenda, o ministro, e lá me pareceu que houve muito mais cuidado em se elencar os requisitos, né? Abrindo contraditório em ampla defesa, devido ao processo administrativo, né? E no próprio julgamento, os ministros debatendo essa questão de por anos a fio, sem pagar tributo, o concurso de outros crimes, uma série de questões, uma série de detalhes, e me parece que nesse nosso caso, em debate, não houve. Mas a pergunta da Raíssa é: qual o ICMS? Se não recolhido, dará ensejo à tipificação penal. Creio que deva ser o ICMS a recolher, apoio do sistema de creditamento, e não simplesmente ICMS destacado na nota. Foi, inclusive, destacado na tribuna, não foi, Igor? Sobre American Virginia, 5 segundos. A diferença principal, também não concordo com aquele caso, não, mas se você lê o acórdão, obviamente você leu, ele fala assim: é só para cigarro, porque cigarro faz mal, cigarro mata, não sei o que, é uma exceção, na média não é assim, na regra, isso não pode ser generalizado. O ministro Eros fala isso, o ministro Peluso fala isso, o ministro Exato. Joaquim fala isso, e outros. Gilmar fala isso. E depois, lá tinha uma lei que estava sendo declarada constitucional. Então, o legislador havia se pronunciado, e o Supremo estava discutindo se aquela lei era constitucional ou não. Aqui, o Supremo criou um tipo penal sem lei, é completamente diferente. Concordo com você. Segundo, essa pergunta da Raíssa, eu vi aqui no chat, falei: ô Felipe, essa eu quero responder, que eu achei muito boa. Tem que ser, naturalmente, concordo com você, Raíssa, tem que ser o ICMS a pagar. Até porque o meramente destacado pode ser que no final do mês gere débito zero. Eu destaco X em notas e depois tenho crédito suficiente para matar tudo. Agora, isso é mais um paradoxo da decisão. Porque se é o ICMS resultante da somatória, da soma algébrica lá dos débitos e créditos que o contribuinte faz no fim do mês, então ele destacou 1 milhão, vai ter que pagar 100 mil. Ele tinha 900 mil de crédito. De quem que ele se apropriou? Qual foi a operação na qual ele se apropriou? Quem é quem era a pessoa que repassou a ele e que ele tinha que pagar e se apropriou? Quem é a vítima desse crime de apropriação? Se perde, se torna difuso, não tem mais. O que reforça a impropriedade da conclusão do Supremo de que se trata de apropriação. Porque, o Godel me corrija se eu estiver errado. Quando eu falo em apropriação, eu tenho alguém definido de quem eu me apropriei ou não. Exatamente. Exatamente. Perfeitamente.
Achei a pergunta muito Maravilha. boa. Eu acho que A reforça essas pergunta foi muito conclusões que a gente boa. estava. A pergunta foi excelente. Obrigado, Raíssa. Bom, senhores, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Que o debate foi de altíssimo nível. Eu tenho certeza que para quem nos assistiu, muitas pessoas nos assistiram, foi muito esclarecedor, foi um aprendizado imenso, né? Tanto no que tange a visão tributária da discussão, quanto a visão penal da discussão. Queria agradecer sobremaneira. Se vocês tiverem algumas palavras finais, fiquem à vontade, tá? E queria só convidar a todos e a todas que estão nos assistindo, na próxima quinta-feira, dia 28 de maio, mesmo horário, às 17 horas, teremos um debate de altíssimo nível também, tocado pelo nosso coordenador Diogo Tebet, que é coordenador de processo penal aqui da ESA. O Diogo é brilhante e ele receberá os professores Alberto Toron, né, e Tiago Botino, e discutirão as alterações pelo projeto anticrime. Será imperdível na próxima quinta-feira. Estão todos e todas convidados. Senhores, palavras finais, muito obrigado. Para a ESA foi uma honra, para mim pessoalmente também. Agradeço então em nome da escola, né? Muito obrigado e que tenhamos próximos debates desse mesmo, com todo esse brilhantismo. Bom, eu só quero reiterar aqui o meu agradecimento pela honra de ter recebido esse convite seu, Felipe, de estar ao lado do meu querido Odel, craque, que contribuiu enormemente lá no julgamento. Acho que se perdemos não foi por falta de explicação. Deixar aqui o meu abraço ao Rio, não é? Que também contou lá com um representante de calibre, que foi o Bichara, fez uma ostentação também como Sim. amigos, em nome da ordem, veemente e de qualidade, como sempre. E dizer que estou à disposição sempre que queiram discutir temas tributários. É um prazer, é uma honra para mim, sobretudo ao lado de profissionais brilhantes e queridos como são vocês. Muito obrigado. Queria agradecer também, Felipe, ao convite, agradecer a todos que nos ouviram e agradecer especialmente a aula do Igor. Eu sempre aprendo muito participando desses eventos com o Igor. É muito bom, como criminalista, a gente poder participar de casos com tanta diversidade de matéria, porque assim a gente consegue aprender um pouco dos outros ramos também. E foi um grande prazer dividir a tribuna, a defesa desse caso, e ainda vamos dividir um pouco mais, ainda tem embargos, com o Igor, e sempre participar de um painel com ele é muito prazeroso. Felipe, muito obrigado. Estou morrendo de saudade do Rio de Janeiro. Minhas idas semanais aí agora estão suspensas, né? Mas vamos nos encontrar assim que passar o pior. E um grande abraço a todo mundo que ouviu e a Escola Superior. Obrigado pelo convite, inclusive, em nome do Adriano, queria agradecer a toda a produção pelo excelente evento, pelo nível do evento. Muito obrigado. Sim. Senhores, então desejo a todos muita saúde, fiquem em casa, se cuidem. E a vocês dois, meus amigos, além do agradecimento, meus votos de que vençam nos embargos de declaração e melhorem mais ainda o resultado do julgamento pós-STJ, que foi o pior cenário. Muito obrigado, fiquem bem, muita saúde. Tchau, tchau. Um abraço.